Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora e autora do blog Viva o que Você É, praticante EFT desde 2010. Desde lá venho usando essa técnica para mim, para os meus objetivos, e também tenho ajudado pessoas aqui no Brasil e no mundo a atingir suas metas com maior facilidade e leveza. A minha alegria é poder estar aqui, compartilhar mais informações. Hoje, em específico, quero trabalhar uma dúvida que veio por várias fontes dos meus grupos que eu tenho pelo WhatsApp. E nesse grupo, eu tenho alguns grupos pelo WhatsApp que são abertos e alguns são fechados. E veio essa questão, né? Quando é que eu sei que a minha atitude é um bloqueio energético ou é manifestação da alma? Porque tem uma grande confusão nisso também. As pessoas se sentem confusas com relação a essa questão e elas acabam tomando decisões e as coisas às vezes acabam piorando por causa disso. Ou então elas seguem aquela atitude, mesmo não sendo muito agradável, mesmo não sendo uma sensação confortável, né? Porque essas manifestações da alma, dos nossos 90% inconscientes, elas são manifestações que aparecem quando os outros 10% não estão fazendo o que é apropriado fazer para aquela etapa de vida. E aí os 90% vão dar um jeito de entrar em movimento, elas vão agir de tal maneira que vão fazer de alguma forma que os outros 10% se mobilizem para o que é para ser realizado naquele momento. Então, já me perguntaram, então não existe livre-arbítrio? Existe o livre-arbítrio até que a gente não impeça a manifestação da alma. Então, quando a pessoa diz assim, eu tenho 100% do controle da minha vida, a tua alma tem. A alma é o que habita o corpo. O corpo é só uma máquina e a alma ela não entra 100% no corpo, ele entra só 10%, que a gente chama de consciência, né? Quando a gente está consciente é os 10%, que é o que a gente percebe, ok? Então, quando a gente tem essa percepção aqui do corpo, é só 10% do todo. A alma que nos anima tem as suas etapas, tem as suas coisas para fazer, tem as suas convicções, tem os seus objetivos, está alinhada com o cosmos, né? E ela vai usar de subterfúgios para a gente, ou seja, os outros 10% agir de acordo como está na hora de agir. Então, quando a pessoa diz assim, então eu tenho um livre-arbítrio atrelado à alma, sim, porque já que essa parte que você percebe é só 10%, como isso vai ser representante do todo se não estiver alinhado com o todo? Então, quando a gente tem muitas vezes o trabalho com a EFT, a gente sempre fala e a técnica comenta, né, que a gente trabalha nos desconfortos físicos, emocionais, nas imagens desagradáveis, né? Tudo isso tá ok, tá 100%. Mas quando é que um desconforto, e um desconforto pode ser um aviso da tua alma para tu ter uma outra atitude, tá? Pode ser um aviso para te preservar, pode ser um aviso, pode ser uma atitude que é correta tomar naquele momento, tá? Então, assim, eu vou falar de 3 formas de detectar isso para a gente não se confundir entre bloqueio energético e atitude que a alma está querendo exigir de nós, né? O nosso inconsciente está querendo que a gente tome uma atitude, faça alguma coisa, né? E essas confusões fazem com que as pessoas elas não tomem as atitudes apropriadas para a etapa de vida delas, ou então elas ficam rodando em círculos, ou elas têm menos resultados assertivos, porque elas ficam com medo de dar mancada, ok? E elas acabam gastando toda a energia no medo, e não na possibilidade de acertar, de resolver as coisas e ter resultados melhores, resultados mais assertivos. Então, assim, posso contar da minha história, né? Eu passei por uma situação, eu tinha uns 16 anos de idade, dobrei numa rua
e me deu uma dor forte no peito, assim, uma pressão de fora para dentro, assim, com uma ardência, uma sensação desconfortável, extremamente desconfortável. Aí eu botei a mão no meu peito, assim, me encolhi, e aí quando eu olhei para frente, eu vi no meio daquele quarteirão um homem parado. No mesmo passo que eu entrei naquela quadra, eu saí daquela quadra. No mesmo passo que eu entrei naquela rua, eu saí daquela rua, fiz uma volta bem maior para chegar em casa, né? E cheguei em casa e já tinha até me esquecido do ocorrido. Quando chegou de tarde, o meu namorado, na época, e ele disse assim, Nara, tu nem sabe o que me aconteceu. Eu entrei naquela rua que a gente tem costume de entrar e um cara começou a ficar perto de mim. E ele começou a ficar mais perto, eu comecei a achar estranho. Eu parei e perguntei, o que tu quer, cara? E ele disse que queria, né, os pertences dele, queria a carteira dele. Aí meu namorado na época lutava karatê e deu um golpe no cara, não sei que golpe foi, também nem me interessa, mas saiu correndo e só não foi levado os pertences dele, porque ele deu esse golpe que o mal intencionado não estava esperando que ele fosse ter esse tipo de reação, né? E isso fez com que... Imagina, eu não sei lutar karatê, tá? Eu não sei me defender, né? E aí o que aconteceu foi que o rapaz, né, na época que me namorava, ele se safou de um assalto no mesmo local. E quando ele deu a descrição do rapaz que estava no meio da quadra, era exatamente o rapaz que eu tinha visto. Então, era a mesma pessoa que estava lá. Eu me safei por causa daquela dor tremenda, mas me deu uma dor tremenda no meu peito, assim, no tórax, uma pressão horrível, com uma ardência, né? E eu pensei comigo assim, ai, que coisa horrível isso. E aí quando eu olhei pra frente, a cena tava montada e no mesmo passo que eu entrei na quadra, no quarteirão, naquela rua, eu saí, né? Sem me justificar, sem dizer nada, sem falar nada. E aí eu fui pra minha casa, lépida e faceira, com uma cara de tudo normal. Tem muitos outros casos. Eu lembro uma vez eu estava sentada na sala, fazendo nada, e na mesma sala era uma casa alugada, né? E o telhado era todo em telhas em cerâmica, telhas cerâmicas. Então aquelas telhas pequenas, assim, né? Cerâmicas, uma ao lado da outra. E aí eu comecei a olhar pro teto, assim, bem distraída. E daquela sensação de distração, eu comecei a focar em algo. Comecei a achar estranho, uma coisa que eu estava focando. E aí quando eu presto atenção, tem uma luz entrando pelo telhado, na sala. Detalhe, não existia janela naquela posição. E também a sala, né, era toda cheia de móveis e tapetes, então se chovesse aquilo ia ficar tudo encharcado. Eu fui lá, levantei, avisei para minha mãe, que avisou para o meu pai, que olhou e chegou na mesma constatação, deve ser alguma coisa no telhado, vamos chamar alguém para fixar, para arrumar, né? E veio o rapaz imediatamente arrumar por solicitação. Grata a Tatiana por compartilhar o vídeo, agradeço. Outros também agradeço que possam compartilhar esse vídeo da nossa live para que mais pessoas possam acessar esse material. Bom, aí continuando a história, se arrumou o telhado naquele dia, à tardinha, e no outro dia caiu um toró tremendo que com certeza teria encharcado a sala, os móveis, rede elétrica, ia ter feito um grande estrago, porque foi um grande temporal. Passou-se mais um tempo, eu estava distraída, aquele momento que dá um vazio na cabeça, que você não está pensando em nada, né? Espero que você já tenha tido a oportunidade de sentir esse vazio, é muito bom, né? Eu tinha só 16 anos na época. E aí tinha uma bicicleta aonde eu estava. E o meu olho foi para aquela bicicleta. E naquela bicicleta, alguma coisa me forçou o foco. E eu obedeci, simplesmente. Eu fiquei apreciando a roda da bicicleta. E naquela roda de bicicleta, eu notei que tinha alguma coisa estranha. Aí comecei a me deter.
E aí, quando eu prestei bem atenção, tinham 3 aros faltando. De uma roda aquelas de bicicleta de corrida, que tem muitos aros e muitos um em cima do outro. Mas quando alguns deles fazem falta, a distribuição da força no pneu não é idêntica. E aí pode haver um amassamento do pneu e a pessoa quando anda pode ter um acidente terrível, cair de frente, se quebrar todo. E aquela bicicleta nem era minha. Aí fui lá de novo, né? Olha, tem aro faltando no pneu da frente. Aí se olhou lá, realmente tinha os aros faltando, se levou para manutenção, só daí se andou de novo na bicicleta. Então assim, eu até então não sabia explicar por que eu tinha essas percepções, essas sensações desconfortáveis, né? E em alguns momentos e até outros tipos de sensações, né? Quando daqui a pouco eu vou falar de outros tipos, né? Mas o importante é perceber que tem alguns padrões que acontecem, né? Antes da pessoa ter a manifestação da alma no seu corpo. E existem 3 padrões, existem mais padrões, mas eu vou citar 3 que são básicos e que estiveram sempre presentes na minha vida e eu pude apreciar isso na vida de outras pessoas. Bom, voltando à história que quando eu percebi a presença daquela pessoa que parecia que estava parada no meio da quadra ali, o que ela estava fazendo parada no meio da quadra, eu nem parei para interpretar aquilo ali, eu simplesmente dei a volta e eu cheguei super normal, super contente, super tranquila em casa. Né? Nas vezes da bicicleta era uma certeza, né? Que eu estava olhando para o lugar que eu tinha que olhar, não tinha julgamentos. Né? Esse é outro indício que a gente tá recebendo, tá acessando uma mensagem da alma. E aí era o correto fazer. Eu nem pestanejei. Se minha mãe ia ficar chateada que eu tava tirando ela dos afazeres, que isso ia dar trabalho, que ia ter um custo, que ia incomodar as pessoas, eu fiz porque eu achava que era certo, era irrefutável a minha certeza, né? Que aquela questão do telhado estava errada e que aquela questão da bicicleta também precisava tomar uma atitude. Tá? Eu lembro de tantos outros eventos, né, que eu tive sensações desconfortáveis, que eu tive sonhos desconfortáveis e eram só alertas para que eu pudesse deixar que minha alma se manifestasse e seguir os passos da alma, não ficar resistindo, porque como a gente tá sob o domínio dos bloqueios energéticos, quando acontece uma mensagem da alma, a gente também encara como bloqueio energético, né? A gente vai resistir, né? Essa é a forma a primeira reação contra o bloqueio energético, a gente resiste, porque o cérebro instintivo trabalha nos 2 níveis, né? Ele trabalha no conflito ou trabalha fugindo. Eu poderia simplesmente ter fugido daquela responsabilidade de ter avisado que tinha uma luz entrando pela telha. E era assim, era um forro de concreto, não era de gesso, mas era um forro de gesso que tinha um buraco da luminária e pelo buraco da luminária eu enxerguei uma luz descendo. A luz de teto. No caso da bicicleta, a bicicleta estava estacionada no ambiente que eu estava. E aquela bicicleta nem era minha. Quer dizer que eu teria que estar apreciando para ver se tinha algum problema, como se fosse uma manutenção preventiva. Não tinha nada disso. Era simplesmente eu peguei aquela informação, não julguei, não titubeei, não tive dúvida, tá? E eu fui lá, mesmo sabendo que poderiam haver reações esquisitas, não apropriadas, desagradáveis, eu não pensei 2 vezes. Então eu tenho uma certeza que aquilo é que precisa ser feito. Ok? Então assim,
Já apareceram clientes que eles vêm me perguntar também, né? Eu comecei a fazer EFT e comecei a ficar raivoso. Comecei a ficar irritado. Comecei a botar os pingos nos I, nos J. Isso também é uma reação da alma. Porque você está removendo o bloqueio energético e depois apareceu isso, significa que você sempre quis mostrar onde era não, mas por algum motivo você estava lá de bonitinha, de queridinha, né? De dar uma de certa e não vai, de dar uma de a boa filha, a boa profissional, a boa mãe, né? Aquela questão assim de querer agradar e na verdade só tava tudo lá dentro, a tua alma estava esperando o momento, tá? Já que quando a pessoa começa a fazer EFT, ela vai soltar aquilo que estava preso, inclusive a tentativa de prender a alma nas suas atitudes. E essa alma vai estar furiosa, porque esse não é o fluxo natural das coisas. E aí as pessoas vão dizer, tá, mas a fúria não é uma emoção saudável. Quando a fúria te leva à ação, é. Quando a fúria te leva a resultados bons, é. Quando a tua indignação te leva ao que você realmente quer da sua vida, é bom. O que você precisa naquele momento é bom. Então, quem está brigando contra a sua própria ira, contra a sua própria fúria, depois que fez sequências de EFT, é porque ainda está resistindo a aquele pensamento, poxa vida, se eu me soltar, que coisa eu vou virar? No que eu vou me transformar? Que besta eu vou me tornar? Então, a irritabilidade é porque a alma não quer mais ser bloqueada. Ela não quer mais ter um monte de nãos e impedimentos para ela agir. Ela vai, eu gosto sempre de dar esse exemplo, é só ver o leão enjaulado, é quando ele fica mais furioso. Eu lembro quando eu estive na Índia, acho que foi essa última vez, eu estive no Rajastão e eu tive a oportunidade em Jaipur de visitar 3 zoológicos. E num deles o leão rugia que dava para escutar em 2 quarteirões de distância. E todo mundo correu lá pro lugar para ver o leão rugindo. Tinha leão branco, o albino, tinha o leão da cor normal, tinha o tigre, tinha a onça, tinha o crocodilo, né? E o leão rugiu de uma maneira, como querendo dizer, não dá mais isso aqui. Chega, ok? De ir contra o que é necessário ser dito, de ficar se amarrando para ser o bonitinho. Chegou, bastou. Tá? Tem outra maneira que as pessoas encaram como surto, mas é manifestação da alma. É quando a pessoa está se amarrando tanto, ela desmaia. Eu nem botei aqui na lista. Ela desmaia. Eu já vi vários casos. Era o caso, eu tive uma colega na escola que eu trabalho. E ela queria porque queria fazer o mestrado. E aí ela casou com o esposo, que ela ama até hoje. Mas na época ela casou. O esposo teve que ir para o interior de São Paulo. E ela aqui no Rio Grande do Sul fazendo aquele mestrado. E ela fazendo aquele mestrado. Mas ao mesmo tempo louca para estar com o marido. E ela fazendo aquele mestrado. Aquele mestrado tirando o sangue dela. E ela só queria estar perto do marido. Teve um momento que ela desmaiou dentro do laboratório. Depois daquele desmaio, olha só que chamada forte da alma, hein? Olha que chamada do inconsciente. O que ela fez? Ela agradeceu a oportunidade. Ela ficou uns dias assim, meio nocauteada depois daquela desmaio, foi pro hospital, fez exames, estava tudo bem. E aí, ela
pensou durante aqueles dias que ela teve, uns dias que ela teve hospitalizada, né, para ficar em observação. E aí, no final daqueles dias, ela chegou à conclusão: muito obrigada que me deu a oportunidade para entrar nesse mestrado, mas agradeço a oportunidade, mas eu vou seguir minha vida. E ela foi morar com o marido em São Paulo. Quando é que ela teve desmaio de novo? Nunca mais. Então foi uma reação desconfortável que o teu corpo tem. Muitas pessoas entram em medicação por causa disso. E na verdade ela está no controle. Eu tenho que aguentar até o final deste mestrado. Uma parte dela, que é os 10%, tá assim. Eu tenho que honrar esse mestrado, concluir esse mestrado, chegar no final dele e aí sim eu vou com o marido. Eu que aguente. E os outros 90% mostram as caras. Não é isso aí que tu tem que viver, minha querida. Tu tá me forçando? Eu vou sair fora. Não quer ficar com? Eu vou. Não quer deixar eu falar o que é necessário naquele momento? E não é uma atitude de loucura. É uma atitude dos 90% em agir. É a atitude que precisa ser tomada naquele momento para que as coisas aconteçam no fluxo. Essa que estava fazendo mestrado e desistiu, todo mundo achou uma besteira. Ela já tinha um ano de mestrado, de pesquisa. Né? Todo mundo, né, ficou naquela coisa, mas nunca criticou ela na frente. E eu só observando e falando com uma amiga minha aqui, que a gente tem, já fala sobre isso há muitos anos, né? A gente está nessa jornada aí, como amigas somos há 20 anos, mas dentro das questões das mensagens da alma, das mensagens do ser, né? E como isso o inconsciente interferindo no consciente, né? A gente já tinha mais de 10 anos de papo. E aí eu disse assim pra ela: pois é, né? A alma dela precisou tirar ela do próprio corpo para ela se dar conta que tava na hora dela fazer o que era necessário. Tava mais do que na hora. Não tinha mais tempo a perder. Tá? E ela foi morar com o marido em São Paulo. Um monte de gente criticou, largou o mestrado, que tinha bolsa. E não terminou o mestrado, ficou com um curso inacabado. Depois dali em seguida ela ficou grávida. Ela teve o filho que ela ama de paixão. Eles foram morar na Espanha. Tá? E até hoje eles moram lá. Ele trabalha, ela assumiu a maternidade, né? Que muita gente também critica isso, a mulher que só cuida de filho. Pô, só cuida de filho. Se cuidar bem direitinho, tá fazendo seu papel perfeitamente, né? Quanta mãe não tem preparo para cuidar de um filho? E aí, ela nunca mais teve nenhum desmaio. Ela seguiu o propósito da alma dela, ok? Então, alguns diriam assim, ela tá com algum problema, ela teve um surto. A alma se manifestar é um surto? Ou a gente está nos 10% e vivendo só os 10% de consciência é que é o grande surto? Então, quando a gente chega nesse ponto, tá? Tem 3 sinais que ficam bem claros. Olha, eu vou reforçar, porque eu já falei nos 3 sinais. Ai, tô tão contente, o pessoal da mentoria próxima tá me mandando uns vídeos tão lindos dos resultados. Mas eu tenho que continuar falando aqui pra vocês, tô muito empolgada. Tá? Alguns eu já botei lá no canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's, ok? Então, assim, 3 pontos de manifestação que indicam que é a alma que está atuando, não é um bloqueio energético. Eu já falei de todos os 3 pontos, mas que dão a certeza que a gente precisa tomar aquela atitude, precisa fazer alguma coisa para ter um outro resultado. E muitas vezes é soltar a fera, ok?
Vou falar dos 3 sintomas. A pessoa fica com nada na cabeça. Não tem julgamentos na mente. Não pensa em nada. É como se a mente ficasse vazia. E isso, quem medita diz que é um estado meditativo, ok? Mas o estado, estar com a alma 100% é não ter nenhuma resistência ao que a alma possa vir a dizer. É como se fosse um servo. Os 10% são servis aos 90%, não o contrário. E aí, tem esse vazio na mente. É quando vem os grandes insights, que aí você recebe, literalmente comunica de ti para ti mesmo. No fluxo, ok? Quando você vai ter a outra atitude que é uma certeza inabalável. Lembra que eu contei a história do pneu da bicicleta, que eu olhei aquele raio, aqueles 3 raios faltando? Não pisquei 2 vezes, dei a volta, olhei bem olhado, vi que não tinha, vi se não estava faltando em mais algum lugar, aí tu vai pro ponto investigativo, né? Tu sai da percepção e tu vai pra investigação. Aí olhei, ainda toquei nos aros, não tinha mais nenhum frouxo. Aí o que eu fiz? Dei a volta, fui lá e avisei pra minha mãe. A minha mãe veio, olhou e disse, realmente, essa bicicleta está precisando de manutenção, botar novos aros. E eu só vou andar, porque a bicicleta era da minha mãe, né? Só vou andar quando tiver isso organizado. Ela levou na manutenção de bicicletas, foi uma coisa rápida de ser feita. No outro dia ela já estava pedalando. E aí ela começou a fazer uma atitude preventiva, então, que era todo início de pedalada, olhar os aros, todo final de pedalada, olhar os aros, para ver se eles estavam todos lá. Era uma coisa que ela não fazia, ok? Então, primeiro, nada na cabeça. 2, tu tem uma certeza inabalável. Não existe mais nada que te faça pensar diferente. É a única coisa que passa na tua mente naquele momento a fazer. E 3, tu tem um alívio depois que tu fez. Depois que tu tomou a atitude que tu foi impulsionado a fazer. Então, assim, tá irritado. Disse não para uma pessoa quando tu queria dizer não. E te deu um alívio, tá ok. Ah, mas eu magoei a pessoa. Aí tá de novo nos 10%. Ah, mas eu magoei a pessoa é magoável. Ah, mas eu não queria ferir a pessoa é ferível. Você precisava dizer aquilo. Você precisava agir daquela maneira. Ok? Agora, se você disse uma coisa, depois da sua atitude você ficou mais desconfortável ainda, aí é um bloqueio energético. Como é que fica mais desconfortável? A mente não para, que é o oposto da mente vazia. Tá? Tu tem uma sensação no corpo depois da atitude que você fica meio sem saber o que você está sentindo, mas é desagradável. É diferente da sensação de alívio. Ok? E você tem a sensação, meu Deus do céu, e agora? O que vai ser? E será que faço? Será que não faço? Tô na dúvida, né? Que é o diferente da certeza inabalável. Que é o oposto da certeza inabalável. Ok? E aí, se você está fazendo EFT e você sentiu uns dos sintomas, tanto de irritabilidade como de desconforto, é porque você está bem no olho do furacão, bem no ponto Q da questão. Com certeza você só está irritado disso, depois de fazer EFT, porque ainda você não está sabendo dar limites, não está sabendo dizer não, não está deixando a tua alma se manifestar 100%. Juntar os 90 com os 10.
Então, a importância de ter essa distinção, isso ficar bem claro. Em seguida, nós já vamos fazer a sequência de FT, né? Eu quero reforçar de novo que estou muito contente, o pessoal já está me mandando os vídeos dos resultados, né? Fico tão contente que o pessoal compartilha isso, porque outras pessoas podem ver que o trabalho que eu faço, o trabalho da mentoria próspera, que é um acompanhamento por 3 meses, né? Que vai começar um novo grupo em janeiro, tá? Esse grupo termina agora amanhã. Esses 2 grupos que eu tenho agora terminam amanhã e o próximo grupo começa em janeiro. Eu ia começar só em março, mas eu decidi antecipar para janeiro. O pessoal tá super desesperado atrás do novo grupo, tá querendo muito. Eu tenho poucas vagas porque realmente eu dou um suporte com mapeamento financeiro, pessoa a pessoa. Eu escrevo o relatório, ninguém escreve esse relatório para mim, porque só eu tenho a certificação na minha equipe para escrever esse relatório, que dá os primeiros passos de aplicação de EFT, segundo uma série de perguntas-chave que não foram criadas por mim, sim pela minha mentora norte-americana, mas que eu tenho autorização de usar, porque eu tenho a certificação dela, também fiz esse curso com ela, e essa ferramenta já foi usada com milhões de pessoas. Então aqui os grupos que eu tenho ainda são grupos pequenos, porque eu não tenho braço, não tenho força para tantas pessoas, né? E esse semestre eu tive um grupo de 52 pessoas. E o que eu quero dizer, assim, a importância das pessoas aproveitarem essa oportunidade, que a mentoria é diferente de um curso, que é diferente também de um atendimento. O atendimento faz 1 hora, né? Paga um valor pelaquela hora, recebe já alguns resultados, recebe orientação pós o atendimento, e se a pessoa não for persistente, ela não vai continuar usando a EFT por conta própria. Num curso, pega o conhecimento e muitas vezes engaveta. A mentoria não, eu tô todo dia mandando mensagem, áudio, passo seguinte, precisa só de 20 minutos diários. Então, é como tu tivesse a oportunidade de criar um vínculo, né? Tu forma um grupo de pessoas que têm a mesma afinidade no objetivo e tu também forma um vínculo, né? Um compromisso, tu cria um compromisso de transformação em 3 meses com todas as ferramentas que eu passo além da EFT, em 3 meses a transformação vem. Então, alguns que estão terminando agora o 1º trimestre estão me mandando vídeos, os que estão terminando o 2º trimestre também estão me mandando vídeos. Então, eu fico muito contente, assim, me empolga muito, né? Porque tu vê as pessoas que não tinham me contado determinados resultados estão contando nos vídeos. Então, eu fico super contente com isso. Eu quero dar uma rica noite pessoal que tá aí. E eu quero dizer que uma imensa alegria poder estar aqui, passar mais informações. Minhas lives ficam com replay no canal do YouTube, youtube.com/Nara Muller com 2 L's. Meu sobrenome é Miller com o tremado, mas em canais americanos não aparece, o trema não é aceito. Então aí tá Nara Muller com 2 L's, ok? Então, eu quero que vocês respirem fundo. Enquanto eu vou dar rica noite pessoal, já vão compartilhando no seu Face ou em grupos para que possa chegar a mais pessoas. Tá? Rica noite Silvia, Érica, Nelly, Andréa, Rosimara, Clara, Rosa, Miriam. Muito legal. Deixa eu ver quem tá mais aqui. Érica, quem eu tô vendo aqui? Ai, a Cleide. Eu vejo um monte de pessoas aqui. A X. Eu vi mais outras tantas pessoas aí comigo na live. Coisa boa. Alguns eu não consigo identificar porque as câmeras ficam muito pequenininhas. Mas agradeço a presença de todos aqui nessa live hoje, me acompanhando. Hoje é sexta-feira. A Narinha também está me acompanhando, coisa boa, grata pelos coraçõezinhos, as curtidas, os compartilhamentos. A importância da gente compartilhar para que mais pessoas possam ver esse vídeo, mais possa estar no feed de notícias do Facebook. Quanto mais a gente curte, compartilha, comenta, quanto mais a gente dá curtidas,
Quanto mais a gente interage com o vídeo dentro da primeira hora, mais fica no feed de notícias e mais pessoas acessam o material novo que eu tô postando, né? Porque essa sequência de EFT que nós vamos fazer agora é completamente nova e tudo ao vivo para vocês. Eu sempre faço os scripts, depois eu sempre boto no meu canal do YouTube e também no blog, que é o bit.ly/naramuller, bit.ly/naramuller com 2 L's, tá? A Ana Rita também tá aí, coisa boa. E agora nós vamos fazer a nossa sequência de EFT, tá? Rejeição de atitudes que são para a alma. Então nessa hora eu sempre trago um script, porque eu planejo toda essa live e depois eu crio um script que combine com o que a gente vai trabalhar, né? Que seja mais efetivo, que tenha as falas que eu já usei para mim, as falas que eu já usei para meus clientes e falas de cursos que eu participei como aluna. Então, nós vamos agora fazer um pouco mais de EFT. Topo da cabeça. É só repetir depois de mim. Eu rejeito esse jeito estranho que ajo agora. Não gosto dos meus rompantes de raiva, rompantes de cólera, maneiras nada gentis de dizer as coisas. Preciso estar em um modelo. Preciso me encaixar num formato pré-estabelecido. Mas não tem como. Tento, mas não me encaixou. Tudo isso muito difícil para mim. Muito trabalhoso me conter. Quero ficar em paz e bem. Mas essa atitude descontrolada me tira do sério, me deixa estranho, me deixa desconfortável comigo. Que os outros vão pensar se eu enlouquecer novamente. Se eu sair de mim, se eu perder o controle, o que eu realmente estou querendo controlar? O que estou querendo sufocar, na verdade? Esse jeito inaceitável de ser que sufoco todo o tempo. Esse medo da fera que mora em mim que se solte. Ai, ai. Mas por que prendi o que sou que fez com que essa parte ficasse descontrolada? Detesto esse tipo de atitude raivosa. Mas tenho que admitir que quando tenho uma parte de mim trancada, é desconfortável para quem vê também e para mim. Como é difícil conviver com alguém que se tranca completamente. Tudo isso dificultando meus resultados. Parte da minha energia para me amarrar, que eu escolho soltar. Essa é a minha energia que joga contra mim para me impedir de ser eu. Porque eu não sei no que vou me tornar se eu me soltar. Tudo isso em mim. Percebo que estou como uma panela de pressão, a ponto de explodir. Eu fico imaginando se seria possível diminuir a pressão interna contra mim.
para ter resultados diferentes, pressões que me impedem de me soltar, só para me permitir ser o que sou. Nessa liberdade não existe necessidade de reagir contra mim, de me irritar na prisão em que me botei. Eu aceito essa liberdade de agir sem auto-amarrações. Respira fundo e solta. Agradeço então a presença de todos, nessa live de sexta-feira, 8h30 da noite. Nossa próxima live é 8h30 da noite na terça-feira, aqui no meu Face. Depois os replays ficam lá no canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. Fiquem ligados, em breve eu vou estar passando mais instruções dos novos grupos de mentoria, Dezembro começa amanhã é o último dia dos grupos que eu tenho privados, e pagos de mentoria. E eu quero dizer para vocês, é uma imensa alegria estar aqui compartilhando as informações, passando mais percepções para vocês, percepções que eu já atingi, porque eu aplico a EFT em mim há 8 anos, e dos meus clientes. Fico muito contente de poder servir, desejo a todos um excelente final de semana e nos vemos em breve numa próxima live. Tchau!